pessoal, beleza? Bem-vindo à live, é a nossa vez. Mancebo não viu a guerra, mas viu a vitória chegar. O mundo tentou destruir a Bíblia. O livro é temido em terra de quem não consegue olhar. A luz incomoda as densas trevas. Um vislumbre da vida na fotografia escrita. A palavra conforta o homem de fé. Uma história que vaza do seio divino e transita pelas ruas, vielas, esquinas. Tudo que foi já não é o mesmo. Depois da leitura ninguém é o mesmo. Depois da palavra ninguém permanece como é. Depois da leitura da Bíblia ninguém é o mesmo. Ninguém é o que acha que é. O olho não vê o golpe, mas sente a espada cortar. O mundo sentiu a força da Bíblia. O fogo não queima a letra que transcende a página. O império tentou, mas não deu em nada. Tantas leis e decretos mostraram-se inúteis no fronte. A palavra, o homem de fé, ceifam vidas em nome do medo do encontro com Cristo. Mas o sangue dos mártires grita em tudo que foi já não é o mesmo. Depois da leitura ninguém é o mesmo. Depois da palavra ninguém permanece como é. Depois da leitura da Bíblia ninguém é o mesmo. Ninguém é o que acha. De Marx a Nietzsche ou Voltaire, absurdos são lidos, estúpidos filhos da ira de Deus. No entanto que perde o seu tempo louvando os malditos, desperdiça o sopro da vida e não sabe que é o mesmo. Depois da leitura ninguém é o mesmo. Depois da palavra ninguém permanece como é. Depois da leitura da Bíblia ninguém é o mesmo. Ninguém é o mesmo. Depois da leitura ninguém é o mesmo. Depois da palavra ninguém permanece como é. Depois da leitura da Bíblia ninguém é o mesmo. Ninguém é o que acha que é. Ninguém é o mesmo, ninguém é o mesmo. Ninguém é o mesmo depois da Bíblia. Palavra viva, palavra antiga, palavra de Deus. Ninguém é o mesmo. É isso aí. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô com uma equipe bem legal me ajudando essa noite. A gente preparou todo um cenário para receber vocês. É uma noite muito especial, muito importante. Porque a gente vai falar sobre arte, teologia, vida, música, Dom Reality e Hugo César, quem vos fala. Bom, gente, o Dom acabou, pelo menos as gravações. Ainda vai ter Dom quarta temporada. Ainda vai ter muita coisa acontecendo. Deixa eu pegar um pouco de fôlego. Me empolguei muito nessa música. Mas eu quero primeiro agradecer a Deus, porque assim, a gente teve uma oportunidade maravilhosa. Eu, como compositor, me sinto honrado de poder participar de um programa como Dom Reality, a terceira temporada, onde eu pude cantar 8 das minhas músicas autorais. E além dessas 8, quem começou a me seguir, foi vasculhar o meu Instagram, achou mais um monte de música. Então, para você que está chegando agora, tem muita música própria, você consegue conferir elas, tá? Você consegue ouvir. Eu acho que tem até um destaque, que tem vários vídeos de música própria. Você consegue assistir aqui no meu canal, tá bom? Aqui na minha página do Instagram. Vamos pra música, gente? Como é que tá aí, Lu?
Tem muita gente entrando, viu? Uma Isso galera aí. top aqui acenando. Ó, pra você que tá curtindo, tá chegando legal o áudio pra você aí? Deixa eu acompanhar aqui também. Bom, gente, pra quem tá chegando, tornar a dizer, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente vai falar sobre música, sobre Dom Reality, sobre a música que eu cantei na final, a música A Nossa Vez. A gente vai falar sobre teologia, sobre cultura, sobre brasilidade. E nessa live eu também vou explicar alguns elementos que estão aqui, tá bom? Daqui a pouco. Vou falar sobre a roupa, eu vou fazer agradecimentos. E também no finalzinho a gente vai fazer perguntas e respostas. Vocês vão poder perguntar coisas. Aqui no Instagram, embaixo para você que está assistindo, tem uma nuvenzinha que você pode clicar nela e fazer perguntas, tá bom? A Luene Moura, que está fazendo aniversário hoje, é quem está me ajudando aqui no Instagram. Camila Dias, minha esposa maravilhosa também. E eu estou na casa do Juninho e Miriane, meus pastores, que também estão me ajudando. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Ninguém faz nada sozinho. Estou com a minha igreja, estou com os meus amigos, estou com a minha família. Estou muito feliz. Já quero mandar um beijo para outras pessoas que estão fazendo parte diretamente desse ministério, que é a IPR, daqui de Socorro, o pastor Claudenir. É uma galera que aceita uns desafios bravos aí. A minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, meus tios, primos, minha avó, essas pessoas todas também fizeram toda a diferença. E ainda tem um grupo, depois que eu vou citar alguns nomes, um grupo de intercessão que eu tenho no WhatsApp, que também estão o tempo inteiro orando, me aconselhando, intercedendo, compartilhando coisas comigo. E é crucial, assim, eu fico muito feliz. Mas vamos pra música, gente? Vamos cantar a música A Nossa Vez? Se você já decorou, canta aí de casa junto comigo. Pegou o tom, esse é o nosso batuque, o flow, o dom. O beat não tem truque, flopou, então o mundo é pequeno pra quem quer cantar, pra quem quer cantar. Ligou o som, já posso ouvir o clipe, pulou o chão. Esse é o nosso limite, parou, tá bom. Alguém vem pro repique que eu quero sambar, eu quero sambar. Vem, oh, oh, vai, oh, oh, oi, 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 oh, oh, yeah, yeah, oh, oi, 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 oh. O mundo tá girando faz um tempo e nesse meio tempo tem aparecido um povo diferente. Quem tava no fundo foi pra frente, aí procurou, olhei, agora tem gente olhando pra gente. O candeeiro grita do Nordeste, mas aqui do Sudeste tem um povo meio impaciente. Eu não sei bem o que aconteceu, só sei que o Brasil pulou e a igreja pendeu. Do surdo do samba, o quê? Aqui do apoxé, pra cor da cirandá. E a força do axé, de norte a sul, tem quem persistar. Não tenho nada contra o gospel, mas é a nossa vez de entrar na pista. Oh, 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 oi, 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 oh, 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 yeah, yeah, oh, oh, oi, 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 oh. A arte brasileira fracionada, no nosso rebanhão e VPC já levaram tanta pedrada. Disseram que não ia dar em nada, mas olha que o telhado dessa velha guarda nunca desaba. Mas a nossa cultura não morreu, a gringa não vai acabar com aquilo que Deus deu. Então, puxa a cadeira mais pra perto, fique esperto que aqui ninguém se esqueceu. Do surdo do samba, toque do apoxé, da cor da cirandá. E a força do axé, de norte a sul, tem quem persista. Não tenho nada contra o gospel, mas é nossa vez. Não é possível tanta tradução, terra que tem diamantes, tem de João. Pra quê? Imitar tudo do outro lado. Isso aqui a gente tem Nelson Gerson e até Jorge Camargo. É tanta gente fora do normal, tem Félix Vavá e até Cláudio Cabral. É Deus renovando a nossa fé, através de Carinhos, Vega e Guilherme Quer. Eu sei que eu esqueci um monte de gente,
Até porque são tantos nomes, tanta cara diferente. Tudo pra aquecer nossa memória. Essa é a nossa vida, a nossa arte, essa é a nossa história. Mas eu louvo a Deus por quem não se rendeu, não se entregou, não se abateu e nunca se vendeu. Xiii, será que depois dessa eu tenho moral? Mas fica registrado, vim pro dom, foi animal. E pra você que já tá aí passando mal, a gente vai entrar no funk carioca e até no carnaval. É o nosso batuque. O beat não tem truque. Só sei que o Brasil sambou, Brasil vendeu, Brasil sambou, Brasil vendeu. Eu sou do samba, toque do apoxé, da cor da ciranda. A força do axé, de norte a sul, tem quem persista. De norte a sul, pra sempre insista. De norte a sul, nunca desista. Não tenho nada contra vós, meu, mas é nossa vez de entrar na pista. É isso aí. Como é que tá o chat aí, Lu? O chat tá A galera tá se comunicando? muito, muito. E aí, quem tá curtindo, manda uma bandeirinha do Brasil, uma palminha, foguinho. Um beijo pra todo mundo que já tá presente. É isso aí. Gente, época, rebanhão, essa galera toda que eu falei aqui é importantíssima, tá bom? Eu cito alguns nomes na música que eu vou falar também pra vocês. Mas eu já quero dizer que eu tô tão feliz, sabe por quê? Muitos desses nomes que eu citei na música entraram em contato comigo. Alguns eu já conheço, eu louvo a Deus porque eu tenho intimidade com eles. E outros entraram em contato, ficaram muito felizes com a homenagem que eu fiz pra eles. Isso é muito legal. Essa é uma música, como você pode perceber, é uma música que é um protesto e também é uma música homenagem. Deixa eu passar a folhinha aqui pra saber o que tá acontecendo. Mas vamos lá, antes de entrar na música, eu quero explicar um pouco o cenário pra vocês. Observe, gente, que aqui atrás a gente tem, deixa eu tirar o violão aqui pra vocês verem, tem um símbolo muito especial. Isso daqui é o navio de Navegarei. Deixa eu pegar eles aqui pra vocês verem. Isso aqui, gente, foi confeccionado à mão. Eu fiz ele sacinho. Eu e minha esposa, olha que legal. Dá pra ver aí, Lu? Dá pra ver legal. Olha só, gente. Navegarei. Isso, gente. O povo tá escrevendo, navegarei. Ó, aqui, se vocês observarem, tá escrito navegarei com Cristo. Só que em hebraico. Aqui tem o nome de Deus, né? O tetragrama. Então assim, ele é todo cheio de detalhes. É um navio, uma réplica, né? Em papelão que eu fiz do navio do videoclipe em desenho. Se você ainda não assistiu, vai lá no YouTube, porque tá muito legal o videoclipe dele. E é uma música que eu cantei no programa, assim, a repercussão foi maravilhosa dela, fico muito feliz. Eu compus essa música e eu nem imaginava que as crianças iam gostar tanto, mas assim, a repercussão foi tão boa com as crianças que eu oficializei. Ela é uma música infantil, ninguém mais muda isso. Gente, estou muito feliz, obrigado meu público infantil. Quando eu cantei Navegarei no programa, mas era criança do mundo inteiro mandando vídeo, cantando, se alegrando, declarando que Cristo é o capitão da vida dela. Isso não tem preço, estou muito feliz por causa disso. Aqui a gente tem também, ó, a lamparina, gente. E aí, vocês lembram? Essa lamparina, dá pra ver aí, Lu? Dá pra ver. Deixa eu segurar direitinho aqui, ó. Essa lamparina, eu também fiz. Eu que confeccionei ela. E, ó, funciona direitinho. Tá com óleo aqui, óleo de soja, azeite é caro pra caramba, né? Eu fiz ela também de barro. E, assim, deu muito certo. Eu pensei que ela ia estourar todinho quando eu coloquei no forno. Explodi meu forno, mas deu tudo certo e ela ficou bonita. A lamparina da música Lamparina. Eu cantei também lá no programa. Por sinal, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês escrevam aí. Qual foi a música que vocês mais gostaram que eu cantei no programa? Foram 8 músicas, tá? Vamos relembrar elas? A gente começou com Babel, né, amor? Navegarei, Lamparina, depois... esqueci. Autor da vida foi a quarta? Autor da vida? Acho que não. Fonte primária...
Autor da vida. Depois, Fala Deus. Aí vem a música O Mesmo. E, por último, A Nossa Vez. É isso aí. De todas essas músicas aí, qual foi a música que vocês mais gostaram, gente? Deixa eu ir vendo aqui o que vocês estão falando. O Mesmo, ó, já falaram aqui. Navegarei Fonte Primária. O Mesmo, Fala Deus. Caramba, tá eclético, hein? Gente, tá tão eclético quanto eu. Fonte Primária tá gostando. A última, sem dúvidas. Ó, que legal. Tem gente que gostou da última. Gente, que legal. Tá muito eclético. Vocês repararam quanto eu fui eclético no programa? Por que eu fui eclético no programa? Porque eu sou assim, gente. Eu não sou um cara de um gênero só, de um ritmo só. Eu fui criado ouvindo muita música, assim. Do rock and roll, rock pesado, a bossa nova, música clássica, música infantil. Eu cresci dentro de creche, então a ciranda faz parte da minha vida. Sabe, estar na roda com os amiguinhos cantando Crave a Rosa, meu pintinho amarelinho, Não Atire o Pau no Gato, ou Atirei o Pau no Gato, sei lá qual a versão que você tem. Assim, todas essas músicas, Cai Cai Balão, todas essas músicas fizeram parte da minha infância. Então, a música infantil, as cirandas, as cantigas de roda fazem parte da minha vida. Por isso que eu não poderia deixar de cantar ela lá. O que mais? Será que tem mais elementos aqui? Ah, eu esqueci da pedra. Eu ia trazer a Pedra de Babel. Gente, esses elementos aqui vocês podem encontrar na minissérie que eu fiz. Ah, tem um... Oh, não posso esquecer, o melhor elemento, hein, gente? A Bíblia. A Bíblia, a Palavra de Deus. Se vocês observarem, o meu vídeo de abertura do Dom, que eles colocam lá para vocês conhecerem quem são as pessoas, eu tenho uma caixa de onde eu tiro lembranças de dentro. E é daí, provavelmente, que Deus colocou a caixinha de surpresas, né? Na minha vida. Mas eu vou tirando lembranças, falando sobre coisas que vão acontecer. Quando eu fiz, eu nem sabia que eu ia chegar na final. Apesar de Deus já ter falado pra mim que eu ia chegar na final. Mas foi acontecendo e eu tiro a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia pra mim é o artefato cristão. O objeto cristão. Como que eu posso chamar isso? A bênção cristã. Mais importante de todas. A Bíblia é a palavra de Deus. A minha única regra de fé e prática. E eu amo ela. Por isso que você vê eu entrando na música O Mesmo, defendendo a palavra de Deus. Você vai ver em vários vídeos ela aparecendo. E nessa minissérie que eu fiz ao longo do programa, é onde aparece o navio, onde aparece a lamparina, onde aparece a Bíblia, onde aparece a pedra, que eu esqueci de trazer para vocês. Tá tudo na minissérie. Para cada música que eu cantei no programa, tinha um episódio de uma minissérie que aprofundava e explicava a música que eu cantei. Então, para quem assistiu a primeira, Babel, a capela, depois você pôde, inclusive, ver ela cantada inteira, com violão e voz no YouTube, mas tem uma minissérie, onde eu falo que Deus desconstrói a nossa altivez, o nosso orgulho. Para quê? Não para nos destruir, mas para nos fazer nascer de novo em Cristo Jesus. E aí, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Confiar como um capitão. Aí a gente foi pra música Navegarei. Então assim, se você não viu a série, gente, corre lá, depois que acabar aqui. Oi? Tá no feed no Instagram. Isso, tá no meu feed aqui do Instagram. Então você vai poder assistir. Tá simplesmente genial. Pegou a referência? Genial. Mas vamos ver, o que tem mais? Eu quero rapidinho frisar um pouco mais sobre o Dom, tá? Eu quero deixar o meu agradecimento a Deus e louvar a Deus pelo Dom Reality. O PA, que tá à frente, Paulo Alberto. Paulo Alberto, né? Uhum. PA, que eu fico chamando mais de PA. PA, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. Você está chão com essa empreitada no reino de Deus. Isso tem alcançado tantas pessoas. Isso é tão maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Mas tem muita gente aí nos bastidores, viu? Núbia, Tia Rê, tem a Mel, tem o Gil, que é o Gideão, tem Multiforme Filmes, né, que fez todo esse trabalho genial, tem Juninho Papalia, o Peçanha, tem a Bruna, então assim, tem vários outros nomes, tem o Thomas, né, que é o responsável por compor a abertura do programa. Qual é o seu dom? Ele é o responsável por compor isso, é genial, isso é fantástico. Então assim, para todos vocês, meu muito obrigado. Deus usou a vida de vocês para abençoar a minha vida e juntando a bênção que é a nossa vida, Ele está alcançando muita gente. Louvado seja Deus por isso. Sempre serei muito grato ao Dom, essa porta só Deus poderia ter aberto. Bom, mas vamos para a música? Vamos explicar
a música A Nossa Vez. Sobre o que ela fala? Bom, gente, essa é uma música que ela fala sobre redenção cultural. Eu creio que Deus é um Deus que redime. Deus, ele precisa redimir, porque senão nós estaríamos completamente perdidos. E por que ele precisa redimir? Porque eu acredito que a responsabilidade de sermos a imagem e semelhança de Deus não é nossa. A gente tem a obrigação de amá-lo, de buscá-lo, de obedecê-lo, de respeitá-lo, de invocá-lo. Mas nós não conseguimos nos fazer semelhante a ele, uma vez que nós caímos em pecado. Caímos literalmente. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque quando Adão pecou, lembrem-se, Deus disse que se Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que queria acontecer com ele? Quebrar o dedinho do pé? Quebrar a unha da mão esquerda? Não, da mão direita? Não. Ele iria morrer. Ah, mas ele continuou andando, pensando e falando, não, ele morreu. Porque desobediência a Deus é morte. E juntamente com ele, como diz Paulo, morremos todos nós. Todos nós morremos. Então, o que acontece? Deus simplesmente nos descarta? Não. Deus aproveita a circunstância para manifestar alguns dos seus outros atributos que nós não conhecemos, que é a misericórdia, a compaixão, a graça, um amor de uma forma mais ampla, sabe? O amor pelos inimigos. Deus é o único que consegue fazer essas coisas plenamente. Então, quando eu falo da redenção cultural, eu penso nisso. Eu penso que todas as coisas estão caídas. Tudo que o homem toca é destruído. Porque nós somos defuntos, mortos-vivos. A gente vive num thriller. A gente tá lascado. Então, assim, a música que nós cantamos é mal, repugnante aos olhos de Deus. O nosso melhor ato de amor é horrível para Deus. Porque nós somos seres nojentos, pecadores. Mas, como o nosso Deus é um Deus que redime as coisas, um Deus que transforma, um Deus que apenas com uma palavra pode fazer surgir o que não é, sem uma massa anterior, sem matéria-prima. Ele pode dizer bará e todas as coisas acontecem. Ele pegou a nossa vida, como em Ezequiel diz, um vale de ossos secos, e ele traz vida. Ele levanta, ele nos levanta. E se ele faz isso conosco, ele faz isso com as coisas que nos envolvem. Porque quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. E junto com a terra, tudo que está nela. Os animais, as plantas, o ar, sabe? A capacidade das coisas fluírem foi destruída. E aí vem todas as tragédias que acontecem no mundo. Mas em Cristo Jesus, que é o ser mais sublime que existe, onde a Bíblia vai dizer que é onde habita a plenitude da divindade corporeamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós podemos adquirir vida. Cristo diz assim, venham a mim para terem vida. Ele diz mais, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E aí quando ele nos chama, e nós despertamos que nem Levi, Mateus, venha, siga-me, não pensa duas vezes, nós seguimos esse Deus maravilhoso, o Deus Filho, o Príncipe da Paz, ele nos dá vida. Só que, por quê que eu tô falando sobre isso, gente? Porque dentro do que eu falo na música, às vezes você pode achar, poxa, mas Hugo, isso não tá fazendo muito sentido com a música. Vai fazer sentido com a música. Porque na música eu estou falando sobre redenção cultural. E aí, na música eu canto ritmos diferentes. Tem vários elementos, vocês ouviram capoeira, reggae, samba rock, afoxé, samba, funk carioca, olodum, vários ritmos, tá? Então na música eu trago esses ritmos como forma de que isso pode ser usado para Deus, isso vai ser usado para Deus, isso está sendo usado para Deus. E também eu trato o fato de a igreja brasileira, assim como grande parte dos brasileiros, não ter muita estima pela própria cultura, pelo próprio país, pela própria cor, pela própria sonoridade, sabores, cheiro, dança, pela própria arquitetura. Não é feio isso, gente.
A gente não pode ficar pensando que o que é europeu é melhor que o que é nosso. Que o que é americano é melhor do que o que é nosso, não. Todo mundo está em pecado, todo mundo está caído, todo mundo pecou. Não há um justo sequer. Todos foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus as pessoas podem ser salvas. Pode passar, mano. E é o que acontece com o primeiro homem do povo de Deus. Você lembra quem é esse cara? Abraão. Abraão é o cara que foi chamado por Deus. E ele foi chamado pagão. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. Uma sociedade completamente idólatra, perversa, horrível. Eles fabricavam ídolos de madeira, de barro, de pedra, para vender assim. E eles acreditavam nesses ídolos. E foi no meio desse lixo que Deus chamou um pagão para santificá-lo. E aí quando a gente pensa, mas a cultura hebraica, a cultura judaica é muito melhor do que a brasileira. Não é não. Porque a cultura judaica veio de Ur dos Caldeus. Ou você acha que o povo lá falava que língua? Eles falavam hebraico. E é a língua santa que todos os teólogos querem aprender. Não, é uma língua comum. É uma língua que foi dividida com tantas outras línguas em Babel. É apenas uma língua. Porque a língua é uma coisa só. Só existe uma língua santa, gente. E essa uma língua santa só é santa por causa da voz que é santa. Que é a voz que diz, haja luz. Que é a voz que diz, vinde a mim. É só isso. Coisas são coisas. Tá? Línguas são línguas. Objetos são objetos. Instrumentos são apenas instrumentos. E podem ser usados para qualquer coisa. Mas em Cristo as coisas são melhoradas. Qual roupa Abraão usava quando Deus chamou ele? A roupa dele, a roupa pagã, construída provavelmente para idolatria. Qual comida ele comia? Abraão, o pai da fé, ele era casado com Sarai e ainda tinha as empregadas que depois teve até uns filhinhos com elas. Então olha só, Deus ele redime as pessoas. Não acha que Deus vai, como algumas igrejas ensinam aí, não acha que Deus vai te chamar e ele vai falar assim, ó, entrou pra igreja, tua roupa muda. Entrou pra igreja, terno e gravata, sua linguagem, seu linguajar muda, sua mente tem que ser mudada. Ou como alguns que acham que o banho do batismo vai transformar a tua vida por completo. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, ele não é um lugar. Ele não é um ponto específico. Ele é o caminhar, ele é um processo. Por isso que ele nos chama para caminhar sobre ele, sobre a sua palavra. Observar o que ele tem a dizer, o que ele está fazendo na nossa vida, porque nós estamos sendo transformados dia após dia. Aquele que se santifica, santifique-se mais. Esse é o nosso Deus. E ele chamou Abraão com todo o seu pecado, toda a sua imundícia, toda a sua depravação, e foi transformando. E usou esse cara para ser, lá atrás, ancestral de Jesus Cristo. Não só ele. Ele usou Raabe. Eita, Raabe é complicado, hein, gente? Ele usou Davi, um assassino. Ele usa o que tem. E o que tem é nada. Eu e você somos nada. Somos menos do que nada. Mas ele nos santifica em Cristo Jesus. E quando ele nos santifica, ele transforma o nosso meio. Ele transforma a nossa família. Por isso que quem se preocupa muito com a mudança externa, provavelmente não entendeu nada que está acontecendo dentro. Porque quem lava muito copo do lado de fora, com certeza dentro deve estar cheio de verme. É isso que Jesus falou para os fariseus. Vocês estão tão preocupados com os detalhes da lei. Vocês estão coando um mosquito, mas engolindo um camelo. Que hipocrisia. Aí, quando eu canto que a igreja pendeu para o surdo do samba, por o toque do afoxé, para a cor da ciranda e a força do axé, o ouvido de algumas pessoas sangra, porque os únicos 2 neurônios que ela tem não conseguem raciocinar mais. Isso é culpa do quê? Da religiosidade? Eu vou mais profundo. Isso é culpa do pecado. O pecado emburrece, meus irmãos. O pecado emburrece. Quando Paulo pregava, se eu não me engano em Creta, eu acho que era, não lembro onde que era, as pessoas analisavam detalhadamente as escrituras para ver se o que Paulo falava era correto. Por que a gente parou de analisar? Por que a gente simplesmente aceita as pregações sem abrir a Bíblia?
Por que as heresias andam comendo solta por aí e a igreja brasileira, que é tão pomposa e tão grande, não fala nada? Por quê? Porque ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Enquanto você está preocupado com a força do axé, o seu vizinho pode estar morrendo de fome e você não sabe. E o que faremos com isso? Hein? O que faremos com isso, gente? A gente tem que imitar Cristo. O nosso Cristo, como diz em Lucas 5, ele tocou num leproso. Você está disposto a tocar naquela pessoa que você acha imunda, sabe, fedida? Aquela pessoa que talvez não seja fedida fisicamente, mas que te fez tanto mal, que para você ela é uma leprosa. Você está disposto a fazer como Cristo? Ou com aquele Cristo, sabe, que quebrou todos os paradigmas em Mateus 9 e comeu com publicanos e pecadores. Você está disposto a sentar na mesa com essa galera? A sentar na mesa com aquele que não fala a paz do Senhor, vai falar axé pro seu amigo? E aqui eu não estou mais falando do ritmo, não. Eu não estou mais falando do movimento, eu estou falando da saudação candomblessista. Você está disposto a sentar na mesa com um cara que vai olhar na tua cara e vai falar axé, que os meus orixás te abençoem? Você está disposto? Porque se você não estiver disposto, você não entendeu nada. Você precisa voltar um pouco. E lembrar que você podia antes não falar axé. Mas a sua vida era uma vida depravada, cheia de pecados. Se não fosse a graça de Deus, o sangue de Jesus e o convencimento do Espírito Santo do pecado e do juízo, você não seria digno de sequer falar com Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos e parar de colocar distância entre as coisas. Porque quem separa o sagrado do profano não somos nós, não. Os reformados, os evangélicos, são os católicos. Eles separavam tudo. Separavam tanto que o povo não podia ter acesso à Bíblia, como eu disse na minha música, o mesmo. O império tentou, mas não deu em nada. Mataram pessoas para que essa palavra não chegasse até você. E ela está aqui. E agora você está separando as coisas porque é muito perigoso passar na frente de um baile funk, de uma favela, porque você é assaltado. Essas pessoas são tão más. Você é bem pior, você sabe disso, você se conhece. É a graça de Deus que te mantém bem, que te mantém firme. É a graça de Deus, não é esforço seu não, não é mérito seu não. Você só jejua porque o Espírito Santo manda você fazer isso. Você só ora porque Ele te chama pela manhã. Você só levanta porque Ele te dá vida. E por que você não compartilha essa vida com aqueles que não partilham da mesma fé com você? Você sabia que as pessoas, para crerem em Cristo Jesus, elas precisam ouvir a palavra? Porque nós não convencemos ninguém. A palavra de Deus convence. Convence quem quer. A palavra de Deus convence. Como que nós vamos proclamar a palavra de Deus? Com a nossa vida. Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Muitas vezes, a gente vai convencer as pessoas do seu pecado, é mais com a nossa vida do que com o que a gente fala. Porque hoje em dia, infelizmente, as palavras, elas são inúteis. E você aí preocupado com palavras. Você está com medo. Tem gente que me chamou de endemoniado porque ouviu sair da minha boca a palavra carnaval. Que medinho é esse que você tem do carnaval? Ora, pelo amor de Deus, o Senhor Jesus te chamou para ser igreja. Esta igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. Sabe esse versículo? Não é o versículo de defesa, não. Ah, eu estou protegido porque as portas do inferno não vão me atacar. Não! As portas do inferno não prevalecerão porque a igreja avança. A igreja entra no carnaval. A igreja entra na escola. A igreja entra no hospital, no asilo, em tudo que é lugar. No futebol, nas artes, na política. A igreja precisa entrar. Porque quando a igreja se manifesta com o poder do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tome posse. Não seja um crente frouxo. Entenda o evangelho. Você quer encontrar Jesus? Vá. Vá para fora das quatro paredes da igreja. Vá para a igreja para se encher, para abraçar, para confessar os seus pecados, tomar santa ceia, ouvir a palavra de Deus. Mas o seu culto começa no amém do pastor. Na bênção apostólica. O seu culto começa aí. Quando o amém acontece no final do culto, aí você vai mostrar para Deus se você realmente está fazendo um culto a Deus. Aí começam as coisas. Lembre-se. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou assim numa oração por nós. Pai, eu não os peço. Senhor, eu não os peço que os tire do mundo,
mas que os livre do mal. Jesus não está interessado em te tirar do mundo. Quero só te falar isso, viu? Para você que está muito ansioso pela glória, não se alegra muito, não. Porque se você não aprender a viver com Cristo, feliz e satisfeito, fazendo a sua vontade neste inferno, você não é merecedor da glória. Você tem que amá-lo acima de todas as coisas, inclusive daquilo que você acha que é certo. Deuteronômio 6. Shema, ó Israel. O Senhor é o teu único Deus. Ame-o de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Fale dele enquanto você anda no caminho. Fale ao teu filho quando se levantar, quando deitar. É isso. Viver com Cristo é estar no paraíso. Para quem compreendeu que Cristo é tudo em sua vida, e você está disposto a fazer tudo por Cristo, para quem vive dessa forma, vou te falar uma coisa, você já vive a eternidade. Você já desfruta da eternidade. Você não tem mais medo do amanhã. Porque você sabe que aquele Deus que provê para os animais e para a relva, Ele vai prover na sua vida e nada vai faltar. Você precisa pular o estágio e parar de ter medo de sofrer. Parar de ter medo Obrigado, Juninho. Parar de ter medo das coisas desse mundo. Parar de ter medo do diabo. Pelo amor de Deus, tome posse da sua fé de verdade. E começa a fazer o que Cristo mandou. Cristo não mandou você ganhar dinheiro, não. Cristo não mandou você adquirir um segundo carro. É ruim, não é ruim? Não é pecado? Sabe? Cristo não mandou você desejar que o seu filho tenha uma vida perfeita e planejar tudo para ele, não. Cristo mandou você ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura inclui você mesmo. Toda criatura inclui eu mesmo, que não quero ouvir o evangelho. Mas eu preciso encará-lo. Quando abrir a minha Bíblia, eu preciso ter certeza de que antes dela apontar para o próximo, ela aponta para mim. Porque ela vai me corrigir. Essa espada corta para os dois lados. Para o outro e para mim. Observe, Daniel. Daniel estava na Babilônia. Ele recebeu um novo nome. Beltesazar, se eu não me engano. Ele recebeu um novo nome. Um nome blasfemo. Um nome ruim. Estava no meio de um povo que fazia coisas terríveis. E ele não se contaminou. Por que você tem medo quando eu digo a palavra carnaval? Por que é tão ruim assim? Você, por acaso, tem medo de ser contaminado pelas coisas do mundo? A Bíblia vai dizer que o que contamina no homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque vem do coração. Eu acho que a gente tem que começar a contaminar o mundo com a nossa paz. Contaminar o mundo com a nossa fé, com a nossa luz. Se você lembrar da música Lamparina, a lamparina que rejeita o azeite que a mantém acesa, conta com a sorte da luz passageira. Você é uma lamparina que tem pouco azeite? Porque se você tem pouco azeite, você vai ficar realmente com medo de alguns lugares, de algumas pessoas. Ah, Hugo, mas é porque uma vez eu ouvi um vídeo aonde um Ogan disse, Ogan é quem toca para essas religiões de matriz africana, que não adianta porque o batuque, a célula rítmica, invoca. São demônios. Eu não acredito em profecia de pagão. Eu não acredito na teologia de outras religiões. Eu respeito. Respeito com todo o meu coração. Mas eu não acredito. A profecia que eu acredito é a palavra de Deus. E tudo que não está aqui para mim é lixo, é anátema. E a minha Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Você sabe qual foi o primeiro toque rítmico que teve nesse mundo? Foi o meu Deus levantando uma onda e batendo sobre as pedras. Foi uma pedra caindo da montanha e chacoalhando os cocares e os coqueiros. Sabe qual foi a primeira flauta que tocou? Foi o sopro de Deus passando no meio do bambuzal. Se tem alguém que criou todos os sons e todos os ritmos, esse alguém é Deus. E o que nós fazemos? Pegamos as coisas de Deus e destruímos. A gente destrói o sexo, a gente destrói a tecnologia, a gente destrói os relacionamentos, o casamento. Mas Deus restaura todas essas coisas. Se Ele está restaurando a minha e a tua vida, você acha que Ele não vai ter poder para restaurar o samba, o axé, o olodum? Os movimentos de afoxé? Ele tem poder e Ele vai restaurar. Em nome de Jesus Ele vai restaurar. Meu irmão, José foi usado poderosamente aonde? No seio de Jerusalém, não. Ele foi usado poderosamente no Egito. No Egito.
no Egito. E através da obediência de José no Egito, ele salvou o seu pai, ele salvou seus irmãos, seus sobrinhos, seus primos. Ele salvou. Enquanto Daniel se santificava em Jerusalém, o povo cometia pecado de idolatria. Acho que eu falei errado. Enquanto Daniel se santificava na Babilônia, o povo cometia idolatria em Jerusalém. E aí? Como é que fica a coisa? Tem gente que peca dentro da igreja, nas 4 paredes da igreja. Como é que fica isso? Nós precisamos aprender que o nosso Deus é o Deus do extraordinário, mas nosso Deus também é o Deus do ordinário. Ele se manifesta no ordinário da nossa vida. No lavar da louça, no apertar da mão, no nosso trabalho secular. O nosso Deus, ele tem essa vontade. Sobre isso que a minha música fala, gente. Sobre isso. E aí quando eu declaro, que são as frases mais polêmicas, que a gente vai entrar no funk carioca e até no carnaval, porque a gente vai entrar assim. Na verdade, a gente já entrou. Deus está levantando jovens agora que cantam funk carioca. Estão resgatando vidas. Está falando de Jesus. Não tem medo dentro do baile funk. Está salvando gente que poderia se perder no mundo das drogas, da criminalidade, de tudo que é coisa horrível. Sabe? Enquanto muitas igrejas se escondem no carnaval, em seus acampamentos de revitalização. A chave do poder, 7 passos da vitória. Sabe? Enquanto tem igreja que está fazendo isso, tem gente que está em lugar bem pior do que o carnaval pregando o evangelho. Na Palestina, na China, na Coreia do Norte. Você quer me dizer que o carnaval é pior do que aquilo? Eles estão dispostos a dar a vida. E você tem medo de um tambor. Você tem medo de um tambor. Chega a ser ridículo. Isso é vergonhoso. Isso é culpa de um país que não valoriza a educação, não valoriza a cultura, não valoriza os negócios, não valoriza a segurança pública. Tem a ver tudo isso, gente, tem a ver. As mãos do marxismo também estão nisso aí. Satanás agindo, nas entrelinhas. Você tem problema com carnaval, mas você não tem problema de assistir uma série na Netflix onde aparece uma cena bem explícita de um relacionamento entre 2 pessoas. Qual é o seu peso e a sua medida? Eu não tenho problema com isso não, viu? Só pra te falar. Não tem problema, tô nem aí. Me chamem de demônio, me chamem de farsante, me chamem do que quiser. Eu não preciso me defender. Eu sei a quem sirvo, eu sei quem me chamou e quem vai me justificar. Eu estou disposto a perder o meu nome e jogar ele na lama por Cristo. E você? No seu trabalho, qual é a diferença que você tem feito? Eu não fui pro Dom Reality para ganhar. Eu ganhei quando eu fui no Dom Reality. Eu ganhei a oportunidade de pregar o evangelho para milhares de pessoas. Eu posso morrer amanhã. Meu trabalho foi feito. Se Deus não me matar, eu vou continuar trabalhando. Paulo, no capítulo 17 de Atos, Paulo vai até Atenas. E ele usa a filosofia dos atenienses para pregar o evangelho. Sabe aquela passagem que diz assim, porque nele vivemos e existimos, através dele. Isso é filosofia ateniense. Não tem nada de Deus nisso aí, não. Era falado para Zeus. E Paulo transforma isso e fala, a ideia tá certa, mas vocês estão apontando para o Deus errado. Só que tem que apontar para Cristo. E prega o evangelho. Ele usa uma estátua, gente, de um Deus que não tinha nome, um Deus desconhecido, e fala, vamos pegar aqui essa estátua aqui. Deixa eu usar uma pedagogia para vocês entenderem. Porque Paulo se fazia de tudo para ganhar todos. Se fazia de tolo para ganhar o tolo. De sábio para ganhar o sábio. Porque ele não tinha essa vaidade. Mas as pessoas vão ver eu falando aqui da estátua, vão pensar que eu me desviei. Paulo não estava nem aí para isso. Ganhar uma alma para ele valia mais do que qualquer coisa do mundo. Ele sabia quanto ele era mau. E sabia quanto precisava sofrer por Cristo. Paulo foi decapitado, gente. A gente não está fazendo nada perto desses caras aí. Por fim, a gente chega na figura central. Jesus. O escândalo dos religiosos. O nosso Cristo maravilhoso conversou com uma mulher ao meio-dia. Uma mulher samaritana. Ele pediu água para ela. O nosso Deus maravilhoso disse
que encontrou fé no centurião, se eu não me engano, de Cafarnaum. Mais fé nele do que em toda Israel. Toda Jerusalém. O nosso Cristo salvou um ladrão na cruz. Pregado, não teve tempo de fazer nada, de dar um dízimo. Ele salvou esse cara aí. Nosso Cristo redimiu um zelote, assassino, radical da fé. Um cobrador de impostos, Mateus. Um mero pescador, Pedro. O nosso Cristo pode fazer o que quiser. E Ele está fazendo. Eu creio nisso, gente. Por isso que quando eu canto sobre as nossas cores, é porque eu creio que o Cordeiro de Deus, quando voltar, Ele verá uma multidão de pessoas de todo povo, raça, língua, toda nação. E como se identifica o povo, senão pelo seu canto, pelo seu grito de guerra, pelas suas cores da pele. Como se identifica um povo de cada tribo? Pela roupa que usa, pela língua que fala. E por que quando nós entramos dentro da igreja, parece que a gente sai do Brasil e entra na Europa, ou entra nos Estados Unidos? Por quê? Que do lado de fora a gente é brasileiro, do lado de dentro a gente não é. Gente, não dá não. Eu não tenho problema com gospel. Eu falo isso na música, eu não tenho nada contra o gospel. Não tenho nada contra o gospel, tanto que eu aceitei participar de um programa gospel. Respeito muito os meus irmãos do gospel. Deus usou a música gospel para me alcançar também. O meu problema é com a mentalidade de achar que gospel é sinônimo de cristianismo. Porque quando gospel cair, como todas as coisas, todas as instituições desse mundo caem, estão fadadas ao fracasso. E vira e mexe cai. Um escândalo aqui, outro ali. Sabe? Um cachê muito alto. Alguém que se desviou. Quando essas coisas acontecem, seu coração está onde? No gospel? Deus não te chamou para ser gospel, não. Deus te chamou para ser servo dos seus irmãos. E servo de Deus. Então, não tenha problema com os ritmos. Com os instrumentos. Não tenha problema com isso, gente. Isso não vai levar ninguém para perto do diabo. Não. O que vai te levar para perto do diabo é o pecado. É a desobediência a Deus. Agora, ritmos, música, poesia. Eu te convido a ler mais. Não precisa ler só a Bíblia. Leia muito a Bíblia, mas leia outras coisas também. Leia um jornal. Leia um gibi. Leia um livro, um romance, uma novela, um soneto, uma poesia. A beleza do mundo te aproxima de Deus. Sabe? Abre a porta da sua casa, deixa a luz entrar e agradeça pelo sol que bate nos seus pés. Ouça o som dos passarinhos. Veja um quadro bem pintado. Louve a Deus pela arquitetura, pelas pinturas. Deus está onde se produz beleza, porque a graça dele se manifesta em beleza e arte. E como eu acho lindo o som dos nossos tambores. Eu acho maravilhoso. Então, tá bom, pode trocar. Então, gente, nós temos uma obrigação, uma vez que sabemos dessas verdades. Nós temos a obrigação de, sabe fazer o quê? A gente tem a obrigação de ajudar com que os nossos irmãos com que os nossos irmãos deixem a ignorância, conserta aqui, deixem a ignorância e deixem a desobediência, porque a ignorância gera desobediência. A Bíblia vai dizer assim, que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Como nós adquirimos conhecimento e entendimento? Pesquisando, vasculhando, observando, pensando, raciocinando, estudando a palavra de Deus e a manifestação de Deus no mundo, através da natureza, da arte, da ciência, da filosofia, das coisas criadas. Então, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais nós também nos aproximamos de Deus. Isso tudo em Cristo Jesus. Conhecimento sem Cristo Jesus não vale de nada. Vale de nada. E uma igreja que raciocina melhor, sabe lidar melhor com os problemas. E agora vamos para os nomes que eu falei, porque esses nomes que eu falei na música raciocinaram muito. Pode deixar. Esses nomes que eu falei raciocinaram muito. Eu falo sobre o Rebanhão. Se você não conhece, o Rebanhão é um grupo fantástico que tomou muita pedrada. Vencedores por Cristo. Decidiram cantar músicas com ritmos brasileiros. Nossa, como apanharam da igreja, gente. Meu Deus.
Aí eu falo, não é possível tanta tradução, porque o gospel traduz muito das músicas de lá de fora. Como se a poesia de lá fosse bem melhor do que a nossa. Não é. Não é. Eu acho que nós brasileiros somos bem melhores do que outras nações no quesito poesia e música. Nossa história é forte na arte. Nossa história é forte. É a minha opinião. É lógico que não tá certo, mas é a minha opinião. Sabe por que quem traduz tanto se a gente tem João Alexandre na nossa terra? Estênio Marcos, Roberto Diamantino, meu querido pastor. Sabe? Não é possível tanta tradução. Pra que a gente ficar imitando tudo do outro lado? Isso aqui a gente tem Nelson Bomilcar, Gerson Borges, Jorge Camargo. É tanto gênio fora do normal nesse país. A gente tem Carlinhos Veiga, Gladir Cabral. E Deus edifica a minha fé. E se você ouvir a nossa fé, através de Carlinhos Veiga e Guilherme Kerr. Esses são alguns dos nomes. Tem outros nomes que eu posso citar aqui, gente. Mano Lopes, João Manô, Midian Nascimento, a banda Calmará. Quem mais? Você lembra aí, Lu? Vamos falando. A Negrairá. Gente, Hugo César. Luane Moura. Paulinho. É muita gente. Radassa Barbosa, Elionete Bezerra. A gente tem que investir nisso. E todos os outros, Rodrigo Siqueira, grande campeão do Dom Riarte, Geconia Santos, todos do Dom. Eu não vou lembrar de todos. Gessé Brandão. Isso é música, gente. É arte, poesia, santa, sacra. A gente tem que valorizar essa galera. Os da antiga, que abriram esse caminho para que eu pudesse cantar minha música brasileirinha ou outros ritmos, eu canto de tudo. Programa eu cantei jazz, cantei rock, a gente tem que abrir o caminho pra essa galera. Estão escrevendo aqui, Oficina G3. Oficina G3. Marco Não, Teles. aí dá pra ir todo mundo. Oficina G3, Eixla, Anne Barros, Marco Teles, Diante do Trono, Lorena Chaves. Vai todo mundo, gente. Resgate. Banda Resgate, cara. É muita coisa. Gente, eu tô impressionado. É muita gente na live. A hora que é. Vocês não vão trabalhar amanhã, não? Amanhã sábado. Continuem aí. Tô quase acabando. Tem muita pergunta, viu, já? É? Passa aí, amor. Vamos ver se eu tô quase acabando. Tá. É isso, tá? Antes das perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre a minha vestimenta, tá? Primeiro, Lu, pega aquela outra roupa lá pra mim. O Juninho... Ah, tá aqui, ó, Juninho. Gente, aquela primeira roupa que eu cantei num programa, Na final, né? na final do Dom Riarte, que eu cantei com a Radassa Barbosa, é essa roupa aqui, ó. Essa roupa aqui foi feita pela Vânia Chinaglia. Vânia Chinaglia. Depois eu vou postar foto com essa roupa e vou marcar ela pra vocês encontrarem. A gente achou ela na Galeria do Rock em São Paulo. Olha só que coisa maravilhosa. É autoral, né? É autoral, ela mesma faz, tá? À mão. Ela faz a costura da roupa. Cara, isso aqui é lindo demais. Eu sempre quis me vestir com umas roupas largas assim, ó. Que bonito. Top demais. Vocês gostaram, gente? Olha isso. É lindo, gente. É lindo. A caída. Isso aqui, na verdade, são duas capas que eu decidi... Coletes. Oi? Dois coletes. Que aí eu decidi emendar e fazer um só. Fazer uma capa. Fazer uma capa. Aí virou uma capa. Tá vendo? Cara, lindo demais isso aqui, né? E quem patrocinou essa roupa, eu tenho que agradecer. Foi o Júnior e a Tatá, daqui de Socorro. Qual que é a loja dela? Tatá Souza. Tatá Souza. Júnior, Tatá Souza, aqui de Socorro. É, a loja dela é A loja é shopping. no shopping, aqui Estão de dizendo Socorro. no aqui, shopping. estão dizendo Shopping de aqui moda. que a roupa é fluida e leve e super combinou com a música Fonte Primária. Demais, combinou demais, gente. Combinou demais. Ficou linda, né? E foi presente de Deus. Eu quero apresentar. O Emanuel tá corrigindo aqui, é Jardim Moda Shopping. Jardim Socorro. Moda Shopping A loja Socorro, da a loja da Tatá está lá dentro. Você lembra o nome da loja? Tatá Souza. Tatá Souza, beleza. O nome da loja é Tatá Souza. Esse violão aqui, ao qual eu dei o nome de Dom, quem me abençoou com ele foi o meu amigo Paulinho Azevedo e a Rose. Eles deram antes de eu começar o programa. Sou muito grata a Deus, porque eu tava com um violão muito velhinho. E aí eles me abençoaram com esse violão maravilhoso. E vocês viram o som dele, né, gente? É incrível esse violão aqui. Então, também quero agradecer a eles. Agora vamos falar dessa estupidez de roupa aqui. Deixa eu vir até pra trás aqui, que essa roupa pode dar um... Ai, faltou o colete, né? A capa. Ah, peraí, vai falando aí. Faltou só uma... Ah, mas eu acho que tá bom. O pessoal dá pra ver melhor assim, ó. Gente, a ideia dessa roupa foi elaborada na IA. Na IA. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Bolei ela lá e aí pra fazer, aí eu chamei meu amigo Juninho,
que é o nosso pastor, empresário, tem essa capa aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui. Que fica presa aqui, ó. Que é a capa que tava lá atrás, toda rasgada. Essa roupa toda conceitual, ela foi patrocinada pelo Juninho e a Miriane da Verotec. Aqui, Verotex, aqui de Socorro. Eles são nossos padrinhos de casamento. Verotex é uma loja de tecidos, tá? Se você vier pra Socorro, compre lá. Tá? Se você for de outro lugar, eu acho que chega lá. Chega, né, Juninho? Chega. Lógico que chega. E, gente, o conceito dessa roupa é o seguinte, ó. Eu quis uma roupa que lembrasse, tipo, voltando da guerra, sabe? Com cores do Brasil. Tá vendo que ela tá rasgada? Esses rasgos aqui a gente vai fazer na mão. Ó, rasgo. Com o emblema do Brasil aqui. As correntes como se estivessem presas, né? Essa corrente era pra estar presa aqui, ó. Como se eu tivesse preso e me soltei de uma guerra e voltei pra gritar que o Brasil é de Jesus, que os ritmos brasileiros são de Jesus. Esse é o conceito. E aí, o Juninho, Miriane ofertaram os tecidos, a roupa pra gente, detalhes dela, cintos. E aí a gente teve também o apoio da Luane Moura, da minha esposa Camila Dias. Tudo na ajuda desse processo, mas também duas pessoas que eu não posso deixar de falar aqui, que são excepcionais. Que é o Guilherme e a Paula, da Espaço Mulher. Espaço Mulher aqui de Socorro Que também. é uma loja de roupa feminina. Isso, uma loja de roupa feminina. E o Gui foi que fez algumas costuras, levaram pra costureira, deu um trabalhão fazer essa roupa, gente, mas... E aí, vocês gostaram? Esse macacão aqui, gente, o Gui deu a ideia da gente pesquisar na internet. É um macacão de frentista. Macacão de que a gente precisava de um macacão neutro pra gente estilizar. Então ele não tinha esse bolso aqui. Não tinha botões, isso, não tinha essa gola. Não tinha isso aqui, não tinha nem os passantes aqui. Não tinha, É um macacão de Era um frentista. macacão normal. E aí chegou, né, a gente encomendou pela internet, o Gui que deu a ideia. Isso, vem cá. Oi. O Gui que deu a ideia, então foi tudo o Gui, a Paula, Miriane, Juninho, a gente que se uniu, a Luene, pra pensar nessa roupa. E depois que a gente tinha ela na inteligência artificial, a gente foi elaborando, pegando os detalhes, né, fazendo. Compramos os cintos, a bandeirinha foi colocada, tudo a gente foi pensando em grupo, em equipe. Depois também o Hugo vai fazer uma postagem lá no feed, vai colocar a foto da equipe de moda. A equipe de moda vai estar lá. É isso. Ô, Hugo, tem uma pergunta sobre a roupa. Você quer deixar pro final ou pergunta Não, logo pode já ser, que tá falando? Pode ser, a gente, ó, já que eu já falei sobre a roupa, sobre as coisas, vamos pra parte das perguntas pra finalizar a live? Perguntaram se os rasgos simbolizam as lutas. Sim, rasgos simbolizam lutas. Como eu sou rebelde, né? Como eu sou todo arteiro, gosto dessas coisas, eu pensei nisso mesmo. A roupa meio rasgada, tá vendo o tecido por dentro, ó. Simbolizam as lutas dessa galera que veio antes de mim, do MPB cristão. Que sofreram tanto, mas estão vivos aí pra contar a história. E um beijo pra todos eles, viu? E agora a nova geração também, né? E a nova geração tem muita gente. Nosso trabalho autoral até chegar no Dom também é uma coisa que passou por muita luta e de muitas pessoas também da nossa geração que estão passando por isso. Tem né? muita gente que tá sofrendo sobre isso, né? Então, assim, louva a Deus por quem não se rendeu, não se entregou, não se abateu e nunca se vendeu. Não se vendeu a ideia de que só se pode fazer worship, só música pra chorar. Cadê a alegria, gente? Nós é brasileiro, tem que dar gargalhada, tem que sambar no culto. Hugo, você foi longe demais. Eu falei até agora sobre tudo isso. Se você não aprendeu, volta o vídeo aí. Bom, gente, vamos para as perguntas? Luane Moura vai selecionar algumas perguntas aí pra gente responder. E antes eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa live, estão gostando, tá quase acabando. Tá? Tem mais coisa aí, amor? Perguntas mesmo? Sim, perguntas. Tem Beleza. muita pergunta legal. A primeira aqui, ó, do Felipe Lima, .on. Vamos lá. Quando vai lançar Babel? Quando vou lançar Babel nas plataformas, extremamente em breve, gente. Extremamente Extremamente em breve. Eu não sei quando vou lançar Babel. É o seguinte, eu já vou responder a pergunta de algumas pessoas que falaram assim, quando é que saem as músicas nas plataformas? Estamos pensando sobre isso. A gente vai fazer um álbum, tá, pra lançar. Porque assim, fazer um álbum envolve muita coisa. Envolve investimento, envolve local pra gravar. Eu já tô pensando no local aí. Não vou falar agora porque eu não sei se vai dar certo ou não, mas já tô pensando em fazer o álbum, inclusive, talvez, com um desses grandes nomes que eu cito na música. Envolve bastante recurso. Envolve, né, é mais recurso financeiro. A gente tem que levantar isso aí. Eu quero também fazer uma turnê, talvez uma pocket turnê, cantando as músicas que eu cantei no Dom Reality.
por algumas cidades, tá? E já deixa aí, ó, da onde você tá me ouvindo, tá bom? De qual cidade, de qual país você tá vendo essa live aí pra Luene ver aí da onde o pessoal é. Mas assim, eu quero lançar. Gente, eu tenho muita música pra lançar. Eu quero lançar essas músicas. Fala a Deus, Babel. Tem algumas músicas bem específicas que eu cantei no programa. Eu quero lançar. Né? A Nossa Vez. Então, tem muita pergunta aqui sobre a da final, a nossa vez, de A quando Nossa sai no Vez, eu Spotify. quero lançar com banda, tá bom? O Dom Reality, eu não sei a data, mas eles vão lançar essa música da final nas plataformas, tá bom? Então vai ser lançado a versão ao vivo. Mas eu quero fazer uma versão de estúdio bem legal, tá bom? Isso. Mais perguntas? Sim. Tem uma bem legal da K Martins, .06. Hugo, pensa em fazer uma turnê de shows em teatros? Seria muito legal apreciar sua arte. É isso. Quando eu falei da turnê, eu preciso de lugar para me apresentar. E eu não penso em me apresentar somente em igrejas. Eu penso em me apresentar em teatro, se alguma prefeitura abrir porta para fazer um show legal, eu quero me apresentar. Obrigado, irmão. Eu penso, assim, em espaços que sejam legais. Familiares, bom de assistir uma apresentação, show, né? Tem ainda um detalhe que eu vou falar. Quando eu for fazer essa turnê, se Deus permitir, eu acredito que vai dar tudo certo, preciso da oração de vocês também, né? Pra gente sempre estar caminhando de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa das orações mesmo, gente. Isso é batalha, é guerra espiritual, não é brincadeira não, tá? Quando a gente for fazer os shows, eu gostaria muito de, cada lugar que eu for, ter uma participação especial, alguém da cidade ou de alguma igreja próxima que faz música autoral, abrindo o show pra mim, cantando umas 2, 3 músicas, entendeu? Talvez alguém participando no meio, cantando Navegarei comigo, Fonte Primária comigo, vai ser bem legal. Beleza? Hugo, você ensaiou também o pulo de retorno ao palco? Pergunta da Nathalie. Nathalie, nada. Quando eu desci, assim, ó, o que eu pensei? Eu tenho dois jeitos de cantar essa música. Ou cantar bonito e entregar performaticamente menos, ou extravasar mesmo e deixar a voz de escanteio e cantar o que desce. Eu optei pela segunda, porque eu sou arteiro. E aí, quando eu pulei do palco, sentido de eu vou pro povo, aí eu tava lá cantando, eu falei, e agora, como é que eu volto? Aí eu olhei assim, vocês viram que quando eu volto eu falava, vou ter que ir de uma vez, ou eu caio. E quando eu fui, graças a Deus, gente, quando eu era adolescente, eu pratiquei parkour. E como eu sou leve, sou pequenininho, sou mais magrinho, foi subir. Mas eu subi ofegante, vocês viram? Daí pra frente o ar foi embora e nunca mais voltou. Tô até agora tentando achar ele. Próxima, vai lá. Pergunta da Maria Portela. Hugo prega na igreja dele? Ele é teólogo ou pastor ou os dois? Eu não sou nem teólogo, nem pastor. Eu sou um crente que gosta muito de ler a Bíblia. Eu já estudei teologia, né? Eu tenho pretensão futuramente de fazer uma faculdade, um curso avançado de teologia. Eu gosto muito da Bíblia, de teologia. Eu prego nas igrejas. Vocês podem me chamar para pregar. Inclusive, gente, sobre o que eu falei hoje aqui, tá? Tudo isso tá virando um... Como que fala, Juninho? Um seminário. Um seminário. E você pode me chamar para sua igreja para falar sobre esse seminário. Tá bom? Depois eu vou disponibilizar um PDF de tudo isso que eu falei pra vocês teologicamente, com detalhes, versículos bíblicos, tá bom? Vai estar... eu vou anunciar nos stories quando eu colocar esse PDF disponível na minha bio, tá bom? Pra vocês poderem baixar e estudarem melhor, tá? Mas não sou nem pastor. Eu sou pastor, assim, da minha esposa, da minha casa, dos meus amigos. Todo mundo, de certa forma, é pastor de alguém. Ainda mais dos incrédulos. Nós somos os pastores dos incrédulos. Então a gente tem que cuidar como se fossem ovelhas. Então, nesse aspecto, eu tenho que me portar como um pastor. Próximo. Muita gente perguntando se a live vai ficar salva e que quer muito aprender com você, Hugo. Legal, gente. A live vai ficar salva, sim. Muito obrigado pelo carinho. A gente precisa aprender uns com os outros. Vocês venham falando assim bastante. É porque eu sou muito comunicativo. Eu decoro algumas coisas bem legais. Mas eu sou um cara errante demais, gente. Eu tenho vários vacilos. Quem convive, Luene Moura agora está convivendo bastante com a gente, minha esposa, meu pastor Juninho, meu pastor Claudemir Pierre, até os meus amigos, o Lucas. Obrigado, Lucas. De nada. Eles conhecem os meus pecados. Eu sou um cara que erra pra caramba. Quem fala muito, erra muito. E eu falo pra caramba, né, gente? Eu erro demais. Mas, pela graça de Deus, eu tenho conseguido
a adquirir informações sobre esses temas. Eu não posso falar sobre qualquer assunto, eu não sei, ninguém sabe sobre tudo. Mas nesses temas eu me aprofundei. Assim, são anos estudando música, estudando teologia sim, né? A teologia que eu posso, eu não sou um teólogo, né? Estudando a Bíblia, para conseguir reter essas informações. E ainda eu quero mandar um abraço para o Misael do Coletivo Candeeiro, que com muito carinho ele me atendeu várias vezes antes da final para falar comigo sobre arte, música, cultura. Então, nossa, muito feliz. Tem também o Jefferson, que é um percussionista incrível que agora está morando em Paris. Ele também me ajudou bastante com ritmos, estilos, percussões, sabe? Existem outras pessoas. Minha mãe, gente, eu não posso deixar de agradecer minha mãe de novo. A minha mãe, se vocês verem quando eu tô cantando na final, tem uma mulher assim com cartaz, aquela é a minha mãe. Cartaz Tio Hugo César. Ela é a minha mãe, a minha maior apoiadora. Ela não só me deu a luz, mas ela me deu a arte, ela me deu a vida, ela me deu amor. Ela me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. A minha mãe nunca me reprimiu. Minha mãe me incentivou. Puxou muito minha orelha. Graças a Deus. Que bom que ela puxou. Mas é isso, vamos pra frente? Essa aqui eu acho que já foi respondida. Quem pensou em todos os figurinos e looks do programa que você usou, né? Que você falou já. Deus. Não, todos os looks, é porque assim... todos os looks. É verdade. Então vamos lá, peraí. Todos os looks do programa. Todos os looks foi... a gente pegou as roupas emprestadas, muitas roupas emprestadas com o Gui e com o Lucas também, se eu não me engano, né? Teve uma peça do Lucas, com o Lucas e do Guilherme, que eu falei que ajudou a confeccionar essa roupa. E aí a Camila, a Miriane, a minha esposa Camila, a Miriane, minha madrinha de casamento, a Michelle Obud e a Neguinha, que é a Ellen Cândido, é isso, né? Elas, lá de Goiuerê, por vídeo, elas me ajudaram. Então todas essas pessoas, né, com bom senso, que é coisa que eu não tenho, me ajudaram a me vestir para cada uma das apresentações do Dom. A gente não tinha roupa dos looks. A gente não tinha roupa. Looks, então muitas o Gui emprestou, né? Exato. Tem o mesmo número. O mesmo número. É difícil de achar, gente. Eu sou pequenininho e magrinho. Difícil. Mas Deus ajuda. Ele trabalha como personal, né? Isso. A Michelle tem um vídeo aqui no meu canal sobre coloração pessoal. Essa é a Michelle, ela que tá no vídeo falando. Então vocês podem achar, ela é fantástica. Porque assim, o Gui ajudou, emprestou as roupas. E a Michelle, que trabalha como que é o nome exatamente, Juninho? Ela é personal stylist. Personal stylist. E ela ajudou a compor a roupa. Os então, looks assim, de qual cada calça, apresentação. com qual camiseta, com qual camisa por cima. A Michelle ajudou nisso. Então obrigado, foi crucial. Michelle, obrigado, Neguinha. Obrigado, Miriam. Obrigado, meu amor. Imagina. Mas, vamos lá, pode mais umas 4 perguntinhas. Nossa, vou ter que selecionar bem. Tá bom, então vai 5 perguntas. Vai indo. Gente, tem muita pergunta. Aqui, né? Vamos lá, vai. Hugo, fala um pouco sobre as referências utilizadas para a composição da O Mesmo. As referências utilizadas para a composição da O Mesmo, a batida eu sinto que eu não fiz nessa intenção, mas depois que eu fiz, né, o mesmo, depois eu sinto que é uma pegada meio rapa, né? Ela tem uma pegada meio rapa, aí depois vira um samba rock que talvez seja uma coisa meio Carlinhos Brau. Eu acho que, gente, que essas ideias rítmicas é de tudo que eu consumo, de tudo que eu ouvi, tudo que eu ouço, ritmicamente falando, e aí acaba entrando, né? Eu sou uma soma de tudo que eu consumo, de tudo que eu ouvi musicalmente. Agora, a escrita dela foi muito prática, não raciocinei muito. Então eu acredito que Deus mesmo foi dando as palavras e ela foi acontecendo. Mas eu também conheço um pouco da história, né? Quando eu cito Voltaire, quando eu cito Marx, quando eu cito Nietzsche, porque eu li esses caras, entendeu? Então, como eu li, eu sei o que eles falaram em relação à palavra de Deus, o que eles pensavam sobre a Bíblia, o que eles pensavam sobre o cristianismo. Então, quando eu critico eles e falo que eles são estúpidos filhos da ira de Deus, é porque eu vi o que eles estavam falando, tá? Então, assim, não jogo palavras ao vento. Então, ali eu sei o que eu tô falando. Então, eu falo do Império, tô falando do Império Romano, que tentou destruir a Bíblia, inclusive queimou muitas traduções da Bíblia. Então, entendeu? Ainda que o catolicismo faça muito bem em várias áreas, mas tem esse passado aí. E não tá? Não vou ficar puxando sardinha pro meu lado, não, porque os evangélicos, os protestantes, os reformados fizeram muita porcaria ao longo da história. Mas nós só temos a Bíblia por conta da reforma protestante. Você só tem uma Bíblia para ler por causa da reforma protestante. Louvado seja Deus por isso. Amém. Juju Pereira perguntou: como surgiu a amizade entre você, Luene, Paulinho e Radassa? Mais intenso. Lindo vocês juntos. Obrigado. Surgiu no Dom Reality. A gente era os mais malucos de lá, aí Deus junta os malucos com os malucos, e aí deu nisso.
Só não vieram mais, gente, porque não tem espaço na casa e porque o pessoal não pôde vir. Mas a gente já se amou muito lá. E aí, depois que acabou as gravações do Dom, a gente foi combinando de se encontrar na minha casa. Aí veio Luene lá do sul pra cá. Aí Paulinho, que mora... Não vou falando de Paulinho mora, porque pode ser que ele não queira, né? Veio Paulinho... Não, ele falou aí já ele fala no de stories Mogi dele. das Cruzes. Isso. Veio pra minha casa. Aí veio Radassa Barbosa, presidente Epitácio. E aí nos juntamos todos aqui. Ficamos tipo umas 2 semanas juntos, gravando, brincando, viajando, fazendo vídeo antes do Dom começar. Assistimos o começo do Dom juntos. E aí depois foram cada um pra sua casa. E a Luene, a gente não deixou ir. A Luene tá presa, escrava do nosso lado. Teve uma Ela pessoa está- que perguntou aqui se a Luene mora perto de você. A Hugo. Luene tá morando na minha casa. Né, Lu? É. Ó, No quarto. Hugo, como está sendo esse processo de intimidade com a Bíblia? É nítido isso no Hugo. Como começou? Começou na conversão. Eu acho que é quase impossível um cristão se manter cristão verdadeiro durante muito tempo se ele não ler a Bíblia dele. Então isso eu entendi muito, muito rápido quando eu me converti. Eu entendi que a Bíblia era o segredo. Que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? E ó que eu tenho coisa até hoje para purificar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando atentamente a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim, guardei, ainda no Salmo 119, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E como eu sou um homem recheado de pecado, eu preciso me encher de Bíblia. Para que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Então, assim, o meu relacionamento com a Bíblia, ele não é como eu gostaria. Eu sou bem negligente. Mas eu fico triste de saber que eu provavelmente leio mais a Bíblia do que a maioria dos cristãos. E a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a carta de amor que Deus deu pra gente. Eu acho que é impossível a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia. É simplesmente assim, gente. Não deveria ser não deveria ser assim, incomum um jovem conhecer muito a palavra de Deus. Deveria ser o contrário. Deveria ser incomum um jovem cristão que não conhece a palavra de Deus. Acho que a primeira coisa que a gente faz quando crê em Deus é abrir a Bíblia e comer a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E não só ler a Bíblia, para praticar a Bíblia. É isso, gente. Não tem segredo, não. Vamos todo mundo ler a Bíblia. Hashtag ler a Bíblia. Pode. Mais alguma? Mais duas? Pode ser mais 2. Lê umas bem legais. Né? Tá. Ele se inspira em João Batista da Bíblia? Vi semelhanças. Caramba. Cara, não sei, mano. Talvez na loucura. Eu, depois de cantar, eu acho que eu fiquei igual o João Batista. Minha cabeça foi pra bandeja de prata. Dos crentes aí. Mas gente, eu sou mais louquinho, sempre soube. Antes de entrar no Dom Reality, Deus falou assim pra mim, Hugo, eu tô te levantando pra falar pra um povo que não vai querer te ouvir. E eu tô espantado que vocês estão aqui, ó, me ouvindo. Mas tem muita gente que não quer me ouvir mesmo. Mas Deus falou, você vai falar, eles vão ouvir. Então, amém, gente. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus. Então, assim, pode te chamar de louco, de doido. Tem que fazer que nem a Luene Moura. Eu vou me fazer de doida. Última pergunta. Já compôs quantas músicas até hoje? Eu acho que eu já compus mais de 500 músicas. Não que eu lembre de cor todas, mas eu já compus música de tudo que é gênero, ritmo, poesia, letra. Já fiz música de amor pra minha esposa, já fiz música pro meu filho, já fiz música pros meus amigos, já fiz jingle, já fiz musical, já fiz, gente, várias músicas. Várias músicas. Bom que ele respondeu 2 perguntas não só, porque alguém tinha perguntado se ele tinha alguma composição romântica. Tenho. Pra mim tem mais de 30. Só pra Camila tem mais de 30 músicas que eu já fiz pra ela. Né, meu amor? É isso, gente. Então, tem alguma outra pergunta que você acha que não pode faltar, Lu? Tipo, bem legal? Ah, teve alguém que perguntou se vai ter feat com o Candeeiro. Ah, eu gostaria tanto. Vocês têm que pedir pra eles lá, marca o Candeeiro. Faz um feat com o Hugo, faz um feat com o Hugo. Eu não vou me oferecer, né? Que coisa sem graça. Eu não vou. Ô, Candeeiro, grava comigo? Eu não, mas se eles quisessem... Ele aceitava. Eu não ia me importar, não. Ia dar uma de difícil. Vou ver na minha agenda. Posso. É isso, gente. Agradeço por vocês terem ficado até agora. Eu não posso deixar de sair dessa live sem cantar uma canção pra vocês. Só ele sabe como navegar, como transpassar as ondas, de onde me levar.
Jesus é o leme da embarcação. Não somente o leme, ele é a direção. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Se o vento parar, não pararei. Ele é a água viva que me impulsiona. Pra frente, só pra frente eu irei. O lá que aponta e não desaponta. Vai! Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Eu sempre confiarei. Navegarei, eu confiarei no capitão. E se anoitecer, ele também é o farol. Se eu cair no mar, ele é a boia. E se eu sentir fome, ele é a vara pra pescar. Ele é o peixe que irá me alimentar. Se eu parar no cais, jamais permanecerei lá, não. Minha jornada é o olho da tormenta. O porto é seguro, mas a embarcação nasceu pra navegar. Tô fora desse mar, não nasci pra ancorar. Deixa o Cristo me guiar. Vai, barquinho, você. Dentro ou fora desse mar, não nasci pra ancorar. Deixa o Cristo me guiar. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Eu sempre confiarei. Navegarei com Cristo, eu confiarei. Eu navegarei com Cristo, eu confiarei. Eu sempre confiarei. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Eu confiarei no capitão. Eu confiarei no capitão. É de manhã, eu ouço tua voz chamando-me para estar contigo. É de manhã, estás aqui comigo. Nasce o sol, tu és o Pai, o genitor de todo brilho. Tu és a luz de tudo que está vivo. És a fonte primária do clarão que eu reflito. Em ti me movimento, em ti somente em ti existo. Sou poeta, sou teu filho. Eleva-te minha alma, pois tornaste-me guarido. Em ti sou perdoado, em ti somente em ti, meu Cristo. Não rejeitas um coração contrito. Se eu não fosse teu, tu não irias pela madrugada convidar-me a orar e falar contigo. Mesmo quando a noite for sombria, tua graça inaugura um novo dia pra cantar o teu nome, Jesus. Me acordou com todo amor, me despertou pra esse amor. Senhoras e senhores, Camila Dias, a minha esposa linda e maravilhosa. Vai, meu amor. Nasce o sol, tu és o Pai,
alma, pois tornaste-me guarido. Em ti sou perdoado, em ti, somente em ti, meu Cristo. Não rejeitas Um coração contrito. Se eu não fosse teu, tu não virias pela madrugada convidar-me a orar e falar contigo. Mesmo quando a noite for sombria, tua graça inaugura um novo dia pra cantar o teu nome, Jesus. Se eu não fosse teu, tu não virias pela madrugada convidar-me a orar e falar contigo. Mesmo quando a noite for sombria, tua graça inaugura um novo dia pra cantar e cantar e cantar e cantar o teu nome, Jesus. Me acordou com todo amor, me despertou pra esse amor. Ele me acordou com todo amor, ele me despertou, me acordou com todo amor, me despertou pra esse amor profundo. Ficamos por aqui, eu quero orar pela tua vida e te agradecer porque você ficou até agora, gente. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu vou lançar um grupo no WhatsApp, tá? Em breve, ainda essa semana, provavelmente amanhã, que é só sobre música, cultura, pra gente dialogar, falar. Então, pra você que é artista e quer participar de um movimento, fomentar isso aí, entra nesse grupo, tá? Eu vou colocar ele provavelmente amanhã, no máximo depois de amanhã, vou colocar o link pra entrar na minha bio e também nos stories, beleza? Gente, obrigado pela força, obrigado pelo carinho, por estarem aqui até agora. Né? Obrigado pela audiência. Caraca, eu lembro quando eu fazia live e ficava só 2 pessoas, minha mãe e minha esposa assistindo. E louva a Deus, porque agora temos 7 aqui, a live inteira. Brincadeira, gente. Gente, obrigado mesmo. Olha quanta mensagem, meu Deus. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Vamos orar? Fica aí, você ficou até agora, então aguenta a oração. Vamos lá. Soberano Deus, Pai maravilhoso, obrigado. Porque o Senhor é um Deus que redime a nossa vida. Mesmo nós não tendo nada para te oferecer, o Senhor nos dá gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E nós somos muito gratos por ela. Clamamos pela nossa nação, ó Pai, para que o Senhor alcance aqueles que muitas das vezes a nossa própria religiosidade não consegue alcançar. Nós criamos barreiras onde não deveríamos colocar. Mas alcance essas pessoas através dos doidinhos, dos João Batistas, dos Paulos de Tarso, do povo que está por aí, Senhor Deus. Que não tem medo de ser até criticado pela própria igreja, mas está estendendo a mão, pregando o evangelho, amando, Pai. Alcance essas pessoas para o teu reino, para a tua glória. Nos ajude a ter uma igreja brasileira mais saudável, Senhor Deus. Longe de toda vaidade, hipocrisia, religiosidade falsa, de toda corrupção, Senhor Deus. Tem misericórdia da nossa igreja, da nossa nação. Tem misericórdia da nossa vida, da nossa casa, Senhor Deus. Aqueles nossos familiares que ainda não se voltaram a Ti, não Te reconhecem como único, suficiente Salvador, ó Pai. Que não devotaram a sua vida, os seus negócios, tudo que permeia a Tua vida aos seus pés. Tem misericórdia, alcança eles também, ó Pai. Eu quero pedir também, ó Pai, esse momento para aqueles que estão assistindo a live, possam estar enfermos. O Senhor tem poder, ó Pai, para curá-los. Nós clamamos pela cura, Senhor Deus. Pode ser algo grave, simples, algo que um medicamento resolva, mas manifesta o seu poder, ó Pai. Cremos no milagre, pedimos pelo milagre. Também cremos no poder que o Senhor manifestou através da cura da medicina. Então, ó Pai, cure essas pessoas. Cure também aqueles que não têm enfermidade física, mas mental. Na cabeça está passando por ansiedade, depressão, alguma síndrome maluca aí. Pai, em nome de Jesus, alcança essas pessoas. Faça brilhar a Tua luz sobre a mente, sobre a vida delas, Pai. Pai soberano,
Pai soberano, nós te glorificamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor também entre poderosamente também nesse mercado fonográfico chamado gospel, ó Pai. Continue operando, usando-os poderosamente, mas tira a maldade, a vaidade, a ganância, Senhor Deus. Tire as coisas ruins do meio e mantenha as coisas boas, tem muita coisa boa. Então nós clamamos, use e melhora, Pai. Queremos músicas mais bonitas para refletir a Tua glória. Queremos poesias mais bem executadas, elaboradas. Senhor Deus, entra nesse mercado. Não queremos, ó Pai, mais ver escândalo saindo desse mercado, Senhor Deus. Queremos cada vez mais bênção, mais alegria. Em nome de Jesus, use, Senhor Deus. É uma ferramenta tão boa, tão grande, tão forte, ó Pai. Use poderosamente como o Senhor tem feito, mas use melhor. Use mais, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, se houver alguém nessa live que assistiu que não é cristão ainda, Senhor Deus, nós te pedimos pela vida dele o alcance, Senhor Deus. Incomoda ele mesmo, Pai. Qualquer lugar. Que ele não consiga tirar da cabeça, Senhor Deus, os louvores, a música, as coisas que foram faladas aqui. Que ele se renda aos seus pés, ó Pai. Não adianta nem sair da live, o Senhor vai encontrar ele, ó Pai. Em nome de Jesus, encontre ele onde estiver. Dá sonho para ele. Sendo perturbado porque o Senhor não perturba. Mas incomoda ele, Senhor Deus, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Onde quer que seja, envia um abençoado para falar de Jesus para ele. Mas não deixa ele se perder não, Pai. Você entrou nessa live aqui por um propósito. Alcança essa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoe os próximos passos do Dom Reality e o próximo dom que virá, o Dom 4. Em nome de Jesus, que se manifeste mais servos teus legítimos com música de qualidade. E também abençoe o Ministério Hugo César, Ministério Luene Moura, a nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoe os nossos passos. Só queremos ir aonde o Senhor nos levar. Só queremos entrar pelas portas que o Senhor abrirá para nós. Porque nós confiamos que o Senhor é o nosso capitão. Nós confiamos que o Senhor é tudo na nossa vida. Pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E muito gratos, porque o Teu Espírito Santo resolve os problemas da minha dicção e da minha fala inoportuna. E leva a Ti, ó Pai, de uma maneira maravilhosa. No nome do Teu Filho Jesus é que oramos e te agradecemos. Gente, fiquem com Deus. Essa live vai ficar salva. E é isso. Não tenho nada contra o gospel. Mas é a nossa vez de entrar na pista. A bandeira! A bandeira! A bandeira, a bandeira, Brasil! Essa bandeira aí tá ao contrário. Parece na live. Meu Deus, ajuda Tá de ele. ponta cabeça. Aê! Aê! Brasil, Brasil. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! É nóis! Tchau, tchau!